Eu já tinha dito que era impossível que qualquer um de nós, se fosse jogado ali no meio das terras amaldiçoadas de Midland ou em algum lugar de Berserk, viraríamos só mais um corpo anônimo num mundo impiedoso. Mas vocês, mano, aí todo respeito a YouTube aí, mas meus inscritos são bravos. Eles não aceitaram isso, mano. Vocês mandaram vários comentários aqui com planos, poderes e estratégias geniais para provar que eu estava errado ou no mínimo vocês tinham uma chance determinada. E hoje a palavra é de vocês. Então você que tá vendo o vídeo aqui, não se inscreveu no canal, tá vendo? Perdeu uma interação maneira aí, ó. Os moleques vão mostrar para vocês como sobreviver no mundo de Berserk. Hoje eu selecionei algumas ideias e vou analisar elas para finalmente responder qual é o único jeito de sobreviver ao mundo de Berserk. E outra, eu não sou o dono da verdade, aqui a gente vai trocar uma ideia. E eu vou colocar um ponto positivo, um ponto negativo, a gente vai dissertar aqui. E antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve gigantesco pro inscrito Guilherme3830, pela ideia que deu origem a esse vídeo. Sem a sua interação, nada disso teria acontecido. Ele disse: você vai ser enviado para o mundo de Berserk, mas pode escolher um poder de qualquer ficção, abre parênteses, sem ser aqueles super apelões, fecha parênteses. Qual você escolhe? Aí depois ele falou, ó, depois faz um vídeo sobre isso com a resposta e os comentários. Dito isso, tem muitos aqui que escolheram apelão, eu tive que dar uma cortada. Let's get it pro vídeo. Um ninja em Midland, rapaziada. A primeira ideia veio do inscrito Estúdio Maolev, que colocou o seguinte: ser um Tira nesse universo já é o suficiente. Ia ter uma boa estamina, conseguir colocar inimigos em ilusões, antecipar os movimentos e copiar estilos de luta. Acho que é o bastante, sem contar que alguns traumas iriam fazer meu poder ocular aumentar bastante. A ideia dele é ousada pra caraca. E se você acordasse em Berserk como meio que uma pessoa com poderes do membro ali do clã Tyr, com o Sharingan e tudo, bom, as vantagens são óbvias, cara. Primeiro, estamina melhorada, habilidade de prever movimentos, copiar técnicas de luta e, claro, o poder devastador dos Genjutsu. Então vamos dar uma simulada aqui, né? Você acorda perto de um acampamento de mercenários. Sua habilidade de prever ataques transforma o que seria uma emboscada mortal numa dança letal a seu favor. Você desarma e derrota 10 homens antes que eles entendam o que está acontecendo. Copiando o estilo de luta do capitão deles no processo, você ficando ali mais forte. Contra inimigos humanos, como soldados ou bandidos, você seria praticamente intocável, cara. Você seria o humano mais forte. Agora vamos complicar um pouco mais. Você encontra um apóstolo, mas de nível baixo. O combate corpo a corpo seria perigoso. Mas para que lutar de frente? Um genjutsu simples e o apóstolo se vê atacando árvore, mano, pedra ou até a si mesmo. Completamente perdido na ilusão. Vitória fácil e limpa. Mas o mundo de Berserk tem um jeito cruel de equilibrar as coisas, cara, é foda. A principal desvantagem do Sharingan é o consumo absurdo de energia que ele tem, no caso, o chakra. Sem o treinamento ninja, que você não teria, selos de mão e controle de fluxo, até o genjutsu básico contra uma mente forte te deixaria esgotado em minutos. E apóstolos não são humanos. A regeneração e a força bruta deles perderiam com o tempo. Simplesmente passar por cima de suas cópias de movimento ou até quebrar uma ilusão de pura selvageria. E o maior trunfo do Sharingan, na real, seria também sua maior maldição. O poder Uchiha floresce com um trauma. Imagine presenciar os horrores de uma batalha, a perda de um companheiro ou o próprio, quem sabe, eclipse. A dor ativaria um Mangekyou Sharingan. De repente, você tem um acesso ao Amaterasu, chamas negras que queimam seres astrais. Mas esse poder vem com um custo terrível. A cegueira e o gasto de energia ainda maior. Ou seja, aqueles 5 minutos 10 que você usaria, agora reduziu. E o pior de tudo, a causalidade. A mão de Deus não lida com técnicas, mas com o destino. Eles não veriam o seu poder como uma ameaça, mas como uma ferramenta interessante. Griffith, com seu carisma sobrenatural, não te veria como inimigo, mas como um peão valioso para a Falconia. Ou até mesmo uma anomalia que precisa ser eliminada pelo seu bando do Falcão. Bom, aqui vamos colocar uma nota de sobrevivência. Eu acho que um 8 de 10, tá? O Sharingan te daria
um dos começos mais fortes possíveis, cara, dominando humanos e apóstolos e pseudos apóstolos. Você viraria uma lenda, mas contra os verdadeiros arquitetos do sofrimento, no caso a mão de Deus, seu poder de ver tudo seria quase inútil, mano, contra um destino que já foi escrito por eles. O leão orgulhoso ao meio-dia. A próxima ideia é do nosso mano Fernando Alves 221. O Fernando Alves colocou: poder do Escanor, solaria os monstros na força bruta. Depois ele botou edit, que ele editou, né? Sem a limitação noturna. Aí o cara comentou, por que ele colocou isso? Um parceiro abaixo, que é o Zanardes, falou assim: você seria fraco na noite, e a noite é muito mais perigosa do que o dia. Aí ele, verdade, ele comentou, eu até gastei aqui, falei que não era pra ele falar, que ia usar no vídeo. Aí ele falou, uai, manda ver, mano, se isso te deixa feliz, faça. Aí eu falei, que feliz, mano, é brincadeira. E de fato é brincadeira isso aqui, rapaziada, pelo amor de Deus. Fernando, eu tenho uma notícia boa, vou manter o Escanor, mas a ruim é que tem que tirar um noturno, mano, senão tu vai ser não tem ninguém que vai te derrotar, mano. Porque a regra diz, tem que ter uma limitação, não pode ser algo totalmente apelão, né? Mas tem muita coisa boa que você dá pra você fazer, cara, fica tranquilo. A força bruta que cresce com o nascer do sol é bem sinistra. E como eu falei, para não apelar demais, vamos usar a limitação canônica. O poder só funciona de dia. De noite você é só você, um humano comum. Bora pra simulação. O sol nasce em Midland. Você que era um simples camponês ali, que se tornou um simples camponês, sente o poder inflamando seus músculos. Ao meio-dia, você tá no auge. Um grupo de trolls ataca sua vila. Enquanto todos fogem apavorados, você caminha calmamente na direção deles. Com um único golpe, com um machado, uma espada, qualquer coisa, até mesmo uma enxada que tiver ao seu lado, você regaça todo mundo. O calor do seu corpo é tão intenso que os espíritos menores que se aproximam são incinerados antes mesmo de te tocar, cara. Imagina esse cenário na batalha ali naquela luta de Doddry. Sozinho, você poderia arrebentar as linhas de defesa da fortaleza de tudo. Contra apóstolos como Conge ou Wild, que a gente já viu que eles sim estavam de dia, moleque, sua força e calor seria esmagadora. A armadura de diamante de Grumbled, moleque, você não precisaria nem cortar. Poderia simplesmente derretê-la. Sua arrogância e orgulho, marcas de Escanor, seriam uma armadura até psicológica contra o medo que paralisa tantos em Berserk. E isso seria muito bom pra você. Mas é aquela parada, mano. O sol infelizmente se põe. E no mundo de Berserk, a noite traz um interlúdio. Quando a linha entre o mundo físico e o astral fica mais tênue, é a hora da caça, cara. Mesmo se você não tivesse a marca do sacrifício, a probabilidade de você encontrar criaturas, demônios, pseudo-apóstolos, um apóstolo, é muito alta. Mas não quer dizer que vai acontecer. Mas se você encontrasse uma parada dessa, se tornaria um inferno, né? Fraco e assustado. Você seria um alvo fácil para qualquer espectro. Sua única chance seria meio que encontrar um abrigo antes do crepúsculo. É como se você tivesse uma estratégia, ó, de dia eu vou estar aqui, de tarde pra noite eu tô nesse lugar bem protegido, que você conseguiria sobreviver a algumas coisas. Porém, a habilidade do Escanor vem com ela a arrogância. Não é da personalidade do Escanor isso, é questão da habilidade. E sua arrogância também seria o seu maior inimigo. Um poder tão espetacular chamaria muita atenção. Griffith te deveria como um trunfo militar sem igual, mano. Ele te usaria para construir o reino dele, te elogiaria como um campeão da humanidade. Tudo isso enquanto planejava como te descartar quando você não fosse mais útil. Sua força é puramente física. Contra a manipulação da mão de Deus, você seria um fantoche absurdamente poderoso. Uma nota de sobrevivência que eu daria aqui é 6 de 10, mano. Você seria um deus entre os homens, capaz de feitos que poderia destruir até mesmo Guts, cara. Mas sua sobrevivência estaria amarrada ao ciclo do sol, mano. Infelizmente, você viveria uma vida de extremos, poder divino de dia e pavor absoluto à noite. Seria uma corrida diária contra o tempo, pelo resto da sua vida. Mas uma coisa é certa, se você quiser se tornar um rei com essas batalhas, é bem provável que você conseguiria. A estratégia da super regeneração. Agora vamos para a resposta do nosso mano Zanardi 3331.
Ele diz: super regeneração seria o suficiente para limpar o chão com a cara de muitas pessoas em Berserk, e bem provável eu ganharia pelo cansaço do meu inimigo, e ele não conseguiria fugir de mim. Como eu me regenero, meu corpo se ressuscitaria quase instantaneamente, então se não me matar rápido, eu vou ganhar uma hora ou outra. Ele até botou observação aqui. Curiosidade sobre a super regeneração: o Wolverine tem super regeneração e o Deadpool tem imortalidade. Bom, vamos lá. Uma super regeneração do estilo Wolverine ou Deadpool é bem sinistra, cara. Podem te cortar, esmagar, queimar, mas seu corpo simplesmente se reconstrói. A regra é: a regeneração física é quase instantânea, mas e a dor? A dor e o trauma mental continua firme e forte. E uma coisa é certa: você não tem o treinamento do Wolverine e você não tem o treinamento do Deadpool. Então você tem que pensar com essa mentalidade. A simulação é que vamos supor agora que você está num eclipse. Um apóstolo arranca seu braço, ele cresce de volta. Outro te empala, o buraco fecha. Você é devorado, mastigado e cuspido, e seu corpo se recompõe, pedaço por pedaço. No meio daquele inferno, você sobrevive ao eclipse, fisicamente intacto. Essa habilidade anula a estratégia de 99% dos inimigos em Berserk. Bandidos, soldados, eles podem te ferir, mas nunca te parar. Apóstolos, eles se cansariam de te destruir. Zod, o imortal, encontraria um igual em durabilidade. Ele poderia te vencer na força, mas te matar seria uma batalha de atrito que ele provavelmente abandonaria por puro tédio. Você provavelmente sobreviveria também à tortura de Mosgos e, claro, a qualquer violência física. A dor seria sua companheira constante. Cada ferimento, cada osso quebrado, você sentiria tudo, intensamente, antes da cura. Sua mente seria um campo de batalha, cara. O trauma do eclipse não deixaria cicatrizes no seu corpo, mas quebraria totalmente a sua sanidade. Você se tornaria um Guts sem armadura Berserk, sentindo a dor infinita sem o alívio da fúria. E o que a mão de Deus faria que não pode morrer? A morte ia se tornar um luxo negado a você. Para eles, você seria o brinquedo perfeito, cara. Um ser para ser estudado e torturado pela eternidade. Sua alma presa num ciclo de agonia sem fim. Eles poderiam apagar sua alma, deixando seu corpo com uma casca imortal e vazia. Você seria um ser com uma regeneração absurda. Não vou botar nem imortal, mas já absurda. Só que, irmão, você seria o brinquedo preferido deles. E outra, você não tem o treinamento do Wolverine. Então você é um humano comum, porém com uma regeneração absurda. Então você não é imortal. Você poderia morrer em algum momento, se os caras insistissem. A nota que eu dou aqui é 9 de 10. Em pura sobrevivência física, talvez seja a habilidade mais eficaz que jogaram aqui, cara. Na moral, você seria uma barata no apocalipse, impossível de matar quase. Mas a sua existência seria um tormento, cara. Você sobreviveria sim, mas a qual custo? O sobrevivente anônimo, a estratégia sem poderes. Bom, e se você tivesse nem poder nenhum? Essa é a ideia do Cláudio Mafra 7283, que ele falou o seguinte: eu acho que o mais seguro seria para grandes cidades, porque, como a própria Maga Silk disse, os espíritos são mais fortes na natureza. Quando o grupo estava naquela cidade, Porto de Midland, ela diz que quase não dá para sentir os espíritos lá, também devido à questão de que a influência da religião é mais forte e acaba anulando a outra dimensão. Ele foi bem pé no chão aqui, tá? Simplesmente ir para grande cidade e tentar viver uma vida normal. A lógica, como a Silk explica, é que a concentração de pessoas e a fé organizada, como a da Santa Sé, enfraquece a influência de seres astrais. Mas vamos lá, vamos simular. Você é um comerciante, um artesão, um guarda, sei lá, uma parada assim. Sua vida é dura, cara. Você se preocupa com a guerra, impostos, doença. Você ouve boatos sobre um espadachim negro, sobre monstros, mas isso parece quase um conto de fada sombrio. Quando o eclipse acontece, você está a centenas de quilômetros de distância, completamente alheio ao evento. Você sobrevive por simplesmente não estar lá. Essa é meio que uma estratégia ali meio que da Nina, né? Do arco Lei da Convicção. Ela corre, se esconde, traz se for preciso, enquanto outros, mais corajosos, morrem. Viver na multidão te dá anonimato e uma camada de proteção. No entanto,
essa segurança é também uma ilusão, cara. Quando a guerra com Shan começa, a sua cidade pode ser destruída a qualquer momento. E depois da grande destruição ali, né, da barreira do mundo astral, da fantasia, o mundo inteiro se torna perigoso. Já era, não existe mais lugar seguro, cara. Sua única esperança vira a cidade utópica de Griffith, que é a Falconia, né? Ali é o lugar mais seguro. Mas pra morar lá, pra ir pra lá, é outros 500. Você vai ter que ter a sorte de se encontrar com um dos apóstolos dele, com um dos guerreiros dele, sobreviver toda aquela desgraça. E beleza, e morar em Falconia é o pacto final. Você tem de segurança, comida e paz. Os apóstolos de Griffith agora agem como defensores da cidade. E o próprio Griffith é visto como um messias. Você tá seguro, mas você vive sob o domínio de um demônio, cara. Num reino construído sobre o sangue e sacrifício dos amigos de Guts. Você não tem poder de escolha, não tem liberdade. Você não é um sobrevivente, você é um gado bem cuidado ou um matadouro glorificado. Nota de sobrevivência? 7 de 10. Essa estratégia oferece a maior chance de uma vida longa e pacífica. Eu concordo com você. Você provavelmente morreria talvez até de velhice mesmo, cara. Mas seria uma vida de ignorância e submissão. Você sobreviveria a um mundo, mas perderia a chance de lutar por ele, virando só mais um tijolo no castelo dos apóstolos. E isso, como eu falei antes, se você não for um gado. Não sabemos o que Griffith quer com o pessoal de Falconia. Não sabemos. Isso se você chegar a Falconia. Porque o problema é você chegar a Falconia. Um lugar seguro que existe agora é Falconia, rapaziada. Até mesmo lá em Kushan, vocês viram lá o que aconteceu? O ataque? Então não tem mais lugar seguro. Mas, irmão, sua ideia não é ruim. O 7 de 10 é pelo fato das dificuldades de você chegar até Falconia, que é o único lugar que você conseguiria sobreviver. Só isso, senão, se você tivesse 100% uma chance, ah não, tô fechado, tá 10 de 10. Sangue e Midland, a estratégia do Wes Williams. Agora ainda é um pouco mais com estilo. O escrito Só as Antigas sugeriu o seguinte: se eu pudesse levar algo, com certeza levaria uma shotgun e uma motosserra. E é isso, cara. E se em vez de um poder você pudesse levar 2 itens de uma outra franquia ou do mundo real, né? Que é uma escopeta calibre 12 e uma motosserra no braço. Direto do arsenal de S. Williams, de Evil Dead. A simulação aqui é puro caos e glória. Você está numa floresta escura, cercada por aqueles espíritos esqueléticos que Guts enfrenta. Você levanta a arma e pum! Um único tiro transforma, sei lá, meia dúzia deles em pó, mano. Um demônio menor avança. O motor da motosserra ruge. É uma carnificina, irmão. Se ele não correr pelo barulho da motosserra, ele simplesmente vai morrer. Contra inimigos de nível baixo e médio, essa combinação é devastadora. O poder de parada de uma escopeta é algo que o mundo medieval de Berserk nunca viu, cara. A motosserra, embora barulhenta, causaria ferimentos horrendos que até apóstolos menores teriam dificuldade em curar. O Guts com certeza aprovaria esse conceito. Mas a festa acaba rápido, cara. O primeiro grande problema é recursos. De onde virariam as gasolinas e as balas? Cada tiro, cada minuto com a motosserra ligada te deixa mais perto de ser só um pedaço de metal inútil na mão. O segundo problema é a escala de poder. Esses equipamentos são ótimos contra os mortos-vivos lá de A Morte do Demônio. Mas um apóstolo de calibre Zod ou Grumbler está em outro nível, cara. Um tiro de escopeta faria cócegas em Zod. Ele te despedaçaria antes de você conseguir puxar a cordinha da motosserra. Você ainda é um humano normal, sem a força ou a resistência sobre-humana de Guts. Te dou uma nota aqui, 4 de 10. Você teria uma jornada curta, mas incrivelmente memorável. Seria um herói local, leque, por um tempo. O estranho do bastão de fogo, a espada que ruge, você ganharia até apelido, cara. Mas no momento que atraísse a atenção de um inimigo poderoso de verdade, seu filme de terror terminaria de forma bem sinistra. O caminho da danação, a estratégia do Berrelite. Por fim, a gente chega na estratégia mais sombria e até controversa aqui sugerido pelo FBJE oficial. Que ele falou o seguinte: o negócio é ser coringado e torcer pra tu ter um Berrelite no final, se não acabou. É o fim, sobrou nada pro beta, nem sobrou churrascamento. É uma ideia que abraça a filosofia do próprio mundo de Berserk. Se não pode vencê-lo,
junte-se a eles. A estratégia é torcer para conseguir um berrelete e usá-lo. Você vive uma vida de sofrimento, perde tudo, amigos, famílias, sonhos. Você é levado ao limite absoluto da dor, ao ponto de que a vida não tem mais sentido. E nesse momento, o pequeno ovo da pedra que você achou um dia chora lágrimas de sangue. O mundo se distorce. Você é levado ali para os God's Hands, a mão de Deus. Ele te oferece uma escolha: continuar na sua miséria ou sacrificar o que você ainda tem de mais precioso em troca de poder. Em troca de um novo começo como um apóstolo, você acaba aceitando, certo? Você se torna um monstro. Você sobrevive. Mais do que isso, você prospera. Ganha poderes inimagináveis, uma vida que dura talvez até mesmo séculos, em um lugar na nova ordem mundial de Griffith. Você não precisa temer a noite, porque você é o pesadelo. A desvantagem é o seguinte: você perder a sua humanidade, você virá um escravo da causalidade e da vontade do abismo, uma marionete na mão de Deus. Qualquer chance de redenção é praticamente zero. Você sobrevive, mas a pessoa que você era está morta, substituída por um apóstolo de fato interior. Então é isso. Eu ia dar um notão, só que existe uma parada, mano. Um ser vai te caçar. Olha, se você não entrar no caminho de Guts, ou Guts não te pegar, eu acho que eu colocaria 10 de 10 aqui, tá? Sobrevivência do corpo 10 de 10 aí e tudo mais. Agora, se o Guts te caçar, irmão, a gente coloca aí uma nota 8 de 10. Porque é uma ideia boa e é uma ideia através do sacrifício de si mesmo, né? Agora, independente se o Guts ou não te caçar, a sobrevivência dessa alma é 0 de 10. Você acabou com a sua alma. Você destruiu. Eu entendi. Você quer sobreviver. 8 de 10 se o Guts te caçar. 10 de 10 se o Guts não te caçar. É a vitória definitiva dentro das regras do jogo de Berserk. Você jogou o jogo, irmão. Só que é aquilo, é uma vitória que exige que você se torne parte do próprio mal que você queria derrotar, que foi intitulado no vídeo. Mas você conseguiu sobreviver, meu pitch. No fim das contas, vocês estavam certos? Existe jeito de sobreviver ao mundo de Berserk? A resposta é um sim, porém tem um mais aí, né? Mas é complicado, cara. É possível sobreviver, seja com poderes de outro mundo que te colocam no topo da cadeia alimentar ou com escolhas covardes de se esconder no meio da multidão. Cada caminho tem um preço terrível, esse que é o problema e isso é a vida. As estratégias mais eficazes como a regeneração e o berrelite te fornecem a abandonar parte do que te faz humano, seja sua paz de espírito ou a sua própria alma. A estratégia mais segura, se esconder em Falcone, te transforma num prisioneiro feliz. O problema é chegar até lá. No fim, a questão talvez não seja meio que como sobreviver, mas pelo que vale a pena sobreviver. Guts sobrevive não por ter o poder mais forte, mas porque ele luta. Ele se agarra à sua humanidade, ao seu desejo de proteger a Casca e seus companheiros, cara. Mas e aí? Qual dessas estratégias dos meus inscritos que você acha mais sinistra? Qual que você adquiriria? Ou coloca uma outra aqui também, tá tranquilo? Tem uma ideia melhor aí? Deixa nos comentários. Se esse vídeo aqui bater bom, como consequência do outro, eu posso fazer falando uma situação de Claremore, ou posso botar uma situação específica de Berserk, como vocês agiriam, vocês respondem, e a gente continua com essa brincadeira, fechou? Gostei muito dos comentários, vocês foram muito criativos. Eu não sei como é que eu sobreviveria, com certeza vocês foram mais criativos que eu, rapaziada. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!